O silêncio do meu apartamento era cortado apenas pelo tic-tac constante do relógio da parede. Eu estava sentado no sofá, com uma xícara de café frio na mão, perdido em pensamentos. O que aconteceu comigo poderia ter acontecido com qualquer um, eu acho, mas aconteceu comigo e tudo começou com um sonho. A primeira vez que aconteceu, eu estava profundamente adormecido, envolto em um sonho peculiar. Sonhei com uma mulher que eu nunca tinha visto antes. Seus olhos eram de um azul profundo, quase hipnótico, e ela tinha um sorriso que poderia acalmar tempestades. Ela me olhava intensamente, como se eu pudesse ver a própria essência da minha alma. No sonho, nos sentávamos em um jardim, sob um céu estrelado, e conversávamos, mas nossos lábios não se moviam. Comunicávamos só sem palavras, apenas com sentimentos e pensamentos. Um tipo de amor por telepatia, por assim dizer. Ela me entendia e eu a entendia de uma maneira que nunca experimentei antes. Então, eu acordei. O sonho foi tão vivido, tão real, que eu passei o dia todo pensando nela. Mas era só um sonho, certo? Isso é o que eu continuava me dizendo. Mas no fundo eu sabia que havia algo mais, algo que eu não conseguia entender. Os sonhos continuaram. A mesma mulher, o mesmo jardim, a mesma conversa sem palavras. Cada vez eu acordava, sentia uma conexão mais profunda com ela. Cada vez o mundo real parecia mais distante, mais relevante. Comecei a me questionar o que era a realidade. O que eram esses sonhos? Porque eu sentia que estava apaixonado por uma mulher que eu nunca encontrei na vida real. Eu não era um homem de fé, mas havia algo nesse sonho que me fazia questionar tudo o que eu acreditava. Eu me sentia como um explorador, uma terra desconhecida, navegando pelo vasto oceano de subconsciente, tentando decifrar sinais ocultos. E então, numa noite, algo diferente aconteceu. A noite em que tudo mudou começou como todas as outras. Eu estava ansioso para encontrar a mulher misteriosa novamente em nosso jardim, sob o céu estrelado. Mas à medida que o sono me envolvia, senti algo diferente, uma espécie de presença estranha. Em vez de me encontrar com ela no jardim, me vi parado diante de um espelho. Minha imagem refletida estava lá, claro, mas algo também estava. Por trás do meu reflexo, eu podia ver um quarto que não era o meu. A luz do luar se entrava pelas cortinas parcialmente abertas, revelando uma figura deitada na cama, uma figura feminina. Com um pulo no coração, percebi que ela era a mulher dos meus sonhos. Parecia que eu estava vendo através de uma janela para um mundo diferente, um mundo em que ela era real. E enquanto eu observava, ela se virou da cama e os seus olhos abriram, olhos azuis que eu reconheci em qualquer lugar. Ela parecia confusa, assustada, seus lábios se moveram, formando palavras que eu não podia ouvir. A visão foi interrompida abruptamente e vi de volta no jardim. A mulher estava lá, olhando para mim com curiosidade. Perguntei a ela sobre o que tinha visto e ela pareceu surpresa. Ela também tinha sonhado comigo, me viu em um quarto. Foi nesse momento que percebi que estávamos em alguma forma conectados, além dos limites do sonho. Por algum motivo, então, decidi que precisava encontrar essa mulher na vida real. Não foi uma tarefa fácil. Eu não tinha um nome, um endereço, nada. Tudo que eu tinha eram fragmentos de sonhos, um sentimento avassalador, porque precisava encontrá-la. Comecei a pesquisar sobre sonhos compartilhados, telepatia, qualquer coisa que pudesse me dar uma pista. Eu era um homem possuído, determinado a desvendar este mistério. Passava-se os dias, as noites, e cada sonho trazia novos fragmentos de informação. Cada detalhe do quarto dela, cada objeto, cada som que eu podia disseminar era uma pista. Eu anotava tudo, criando um mapa mental em um lugar que só tinha visto em um sonho. E aos poucos, comecei a perceber alguns padrões. Coisas que se repetiam, detalhes que sobressaíam. Uma pintura particular na parede do quarto dela, o som distante de um trem passando, um livro específico em sua mesa de cabeceira. Cada detalhe era um pedaço do quebra-cabeça que eu estava tentando montar por ali. As semanas se transformaram em meses. Minha busca começou a afetar minha vida cotidiana e eu estava perdendo o sono, esquecendo compromissos, negligenciando meus amigos, mas eu não conseguia parar. Eu precisava encontrar essa mulher, precisava saber se o que estava acontecendo era real ou apenas fruto da minha imaginação. Finalmente, depois de muitas noites sem dormir e inúmeras horas de pesquisa, tive um avanço: a pintura na parede do quarto dela. Essa pintura era uma obra de um artista local, um retrato específico de um ponto turístico pouco conhecido da cidade de Portland, no Oregon. O som do trem. Havia uma linha de trem que passava perto desse lugar.
Eu estava mais perto do que nunca de encontrá-la. Decidi que era hora de arriscar tudo. Peguei um voo para Portland, determinado a resolver esse mistério de uma vez por todas e saber se era real ou fruto da minha imaginação. Uma vez lá, comecei a explorar a área perto do ponto turístico da pintura. Passei os dias percorrendo as ruas, visitando cafés e lojas, sempre atento a qualquer sinal dela. À noite continuava a sonhar com ela, compartilhando com ela minhas descobertas e frustrações. Ela parecia encorajada e animada, mesmo com minha busca. Ela também queria que nos encontrássemos. Finalmente, depois de várias semanas, houve mais um avanço. Em um dos meus sonhos, notei um pequeno café perto de onde ela vivia. Eu tinha passado por ele várias vezes na vida real, mas nunca tinha dado muita atenção. No sonho, entretanto, o café parecia uma importância especial. Decidi dar uma olhada lá. No café, notei uma das atendentes. Ela tinha o mesmo sorriso gentil da mulher dos sonhos, mas os olhos, eu precisava ver seus olhos. Quando ela olhou para mim, meu coração parou. Eram os mesmos olhos azuis que eu tinha visto tantas vezes em meus sonhos. Era ela. Nós nos encaramos por um momento, ambos surpresos e aliviados. Eu me aproximei dela, minhas mãos tremendo ligeiramente, eu não sabia o que dizer. Como começar uma conversa como essa? Finalmente eu consegui falar alguma coisa. Eu disse, eu acho que nós temos compartilhado alguns sonhos. Ela me olhou em choque por um momento e então um lento sorriso se formou em seu rosto. Eu estava esperando por você, ela disse. Eu sabia que você me encontraria. Nós passamos o resto do dia juntos conversando, rindo, compartilhando nossas experiências. Era como se já nos conhecemos há anos. E de certa forma, nós nos conhecíamos. Porém, ainda havia uma pergunta que não conseguimos responder. Por quê? Por que nós? Por que esses sonhos? O que tudo isso significava? Depois daquele dia, as coisas mudaram. Nossos sonhos não pararam, mas a ansiedade que acompanhava cada encontro noturno desapareceu. Agora nós nos víamos não apenas nos sonhos, mas na vida real também. Passamos muito tempo juntos, tentando entender o que estava acontecendo. Fomos a médicos, cientistas, até mesmo a médiuns na busca por uma resposta. Mas a verdade é que nunca encontramos uma explicação satisfatória. Ninguém poderia nos dizer por que estávamos conectados dessa maneira, porque podíamos nos comunicar através dos sonhos. Era um mistério que, por mais que tentássemos, não conseguimos resolver. Com o tempo, no entanto, aprendemos a aceitar. Não precisávamos de uma resposta, não precisávamos entender por que isso estava acontecendo. Tudo o que importava era que tínhamos um ao outro, na vida real e nos sonhos. Nossa conexão, por mais estranha que fosse, era algo especial. É um tipo de amor que eu nunca pensei que fosse possível. Essa experiência mudou minha vida de maneira que nunca imaginei. Me ensinou que o amor pode se encontrar nos lugares mais inesperados, que existem mistérios do mundo que nunca podemos entender completamente, e que, às vezes, os sonhos podem se tornar realidade. Então, aqui estou eu, compartilhando minha história com vocês. Uma história de amor, mistério e sonhos que tornaram realidade. Uma história que espero ter inspirado vocês a manterem a mente aberta e acreditar no impossível e a nunca parar de sonhar. Se você chegou até aqui, obrigado por ouvir a minha história. E lembre-se, o mundo está cheio de sinais ocultos e maneiras pouco conhecidas de viver e amar. Tudo o que você precisa fazer é estar disposto a enxergar. E agora? Eu adoraria de ouvir você. Você já experimentou algo inexplicável? Algo que mudou sua vida de maneira que você nunca poderia ter imaginado? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. Vamos transformar este canal em um espaço onde podemos compartilhar e aprender uns com os outros. Um espaço onde cada história importa. Porque, no final, cada um de nós tem uma história para contar. Então, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.